Vamos lá, nação! Analisar as informações do Flamengo para a partida aí entre Flamengo 1, Cuiabá 1, partida que terminou no empate, um empate amargo, na minha opinião. E vamos aqui analisar nesse momento. Chega deixando o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Flamengo desgastado e de um Flamengo que tem ainda uma perspectiva positiva jogando em casa. Um espaço maior para o jogo contra o Fortaleza, que é só na quinta-feira, o jogo adiado contra o Internacional, então o jogo seguinte, depois do Fortaleza, é novamente no Maracanã, contra o Criciúma, então já tem uma sequência logo em seguida para poder se recuperar, para poder recuperar jogadores fisicamente, e não pode pintar um cenário desastroso, um cenário crítico demais por uma atuação fora da curva que para mim está dentro do script. Agora, se você parar para pensar, o Flamengo começou dando uma blitz para tentar resolver o jogo e não conseguiu. Diga lá. Não, tá aí, ó, para você continuar falando sobre o jogo. Só para ilustrar a nossa resenha, nosso bate-papo, os números desse 1-1 lá no Maracanã, o Flamengo com muito mais posse de bola e muito mais finalizações. 20 contra 7 do Cuiabá, 10 certas, 3 do Cuiabá, 3 grandes chances, uma do Cuiabá. O problema é que o Cuiabá, no começo do jogo, fez 1-0. Aí muda o jogo totalmente, né? Não é, Pascoal? O Flamengo teve algumas oportunidades no início da partida, né? O Walter fez 2 grandes defesas, o time começou apertando, buscando o gol intensamente, que é uma característica desse Flamengo da época de Copa, né? Não fica tanto com a bola como gosta o Tite e trabalha muito mais objetivamente como espera o seu torcedor. E a gente vê, agora tem uma coisa que o Flamengo tem que os outros não têm. Pedro, né? Pedro é um centroavante que faz falta para a seleção brasileira, gente. O Pedro não precisa de um jogo inteiro para fazer gol. A média dele é de 83 minutos para fazer um gol. Então, o sétimo gol dele no Brasileirão, artilheiro isolado agora com esse 7º gol, gol marcado hoje. O artilheiro da temporada, né? No futebol brasileiro. Então, o Pedro é aquele jogador que não precisa de muitas oportunidades. Hoje ele teve quantas oportunidades? Se eu lembrar? 2. Uma ele guardou. Teve uma cabeçada antes dele fazer o gol que o goleiro pega, né? Então, 2, ele teve 2 oportunidades. Você viu tanto que ele subiu para cabecear a bola? Um absurdo. Ele deixou assim, praticamente ele sobe meio corpo acima do adversário. Impressionante como ele vai na bola, a bola vem alta e ele consegue o cabeceio, encaixar o cabeceio numa bola espetacular. Então, o Pedro é um jogador muito diferente dos outros, é um centroavante muito diferente, que de repente é um jogador que precisa também ser melhor observado para outras convocações. Eu sei que a seleção brasileira teve o cuidado, porque tinha 5 jogadores convocados do Flamengo e tal, mas esse é um jogador imprescindível para a seleção brasileira. Todo mundo entende que o Pedro é um jogador definitivo, um jogador muito importante. Nesse gol do time do Cuiabá, tem uma curiosidade, né? Ninguém deu bote no jogador que tinha bola. Todos os jogadores foram se afastando. O Isidro Pita, ele puxa os 2 zagueiros do Flamengo, e aí eles acabam, quando eles vão atrás do Pita, eles acabam deixando um pouco mais de espaço para o Derek avançar. Que a arrancada do Derek é uma arrancada. Esse é o lance que você falou há pouco, Abel, no final do primeiro tempo, que o Pita acaba desperdiçando a oportunidade. Feito 2-0 aí. Eu acredito que ele imaginou que estava na posição de impedimento, então ele não finalizou como deveria, né? Mas ali não tem esse negócio de pensar se está impedido ou não. A obrigação é fazer o gol e deixar que a arbitragem decida, né? Porque era um lance em movimento. Aí o Luiz Araújo achando o Pedro de novo. O Pedro, deixa eu ver, o lance do cabeceio do Pedro que o Walter pega no primeiro tempo, né? Só que ele cabeceia para o lado e o goleiro consegue fazer a defesa. O Flamengo no segundo tempo foi superior ao time do Cuiabá. Isso é inegável. Mas o goleiro do Cuiabá teve uma brilhante atuação, fez defesas importantes. O Walter fez defesas que salvaram. Já fazia isso no Corinthians, quando era reserva do Cássio, e agora no Cuiabá é um goleiro que está encontrando realmente a sua performance, o seu melhor nível dentro do futebol brasileiro. Então, para mim, o Flamengo não tem do que reclamar, nem o torcedor do Flamengo. O resultado acabou representando o que aconteceu na partida. Primeiro tempo foi do Cuiabá, o segundo tempo foi do Flamengo, um empate que dá, olha o tanto que sobe o Pedro. Que é isso, gente? Olha a presença dele dentro da grande área.
O zagueiro não tem nenhuma chance de ir na bola, porque ele vem como um foguete nela e acaba tocando ele cabeça na bola. Aquela frase que você sempre usa, o Pedro tem o quê? O perfume o Pedro tem o perfume que a bola gosta. Não, é impressionante. Ó o tanto que ele subiu. Subiu muito, Mas hein? caprichou bastante também no cruzamento o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas bota a bola no alto. O Ayrton Lucas não bota a bola para ele disputar com o zagueiro. O Ayrton Lucas bota a bola na característica do Pedro, que é essa impulsão para chegar para fazer o gol. E acaba sendo um bonito gol do Flamengo, um gol de empate. Um jogo assim, legal de assistir, mas acho que a torcida do Flamengo sai um pouquinho com aquele gostinho de quero mais, sabe? Pelo segundo tempo, não pelo primeiro tempo. Primeiro tempo eu até assim, vejo o time do Flamengo com 3 volantes e me deu um negócio assim, poxa, para que tanta gente para marcar? Mas aí você vai entender. Não tem tanta opção, né? Aí você vai começar a entender exatamente por isso. E mesmo com 3 volantes, toma um gol num clarão que abriu no meio, num contra-ataque do Cuiabá. Então, são o Flamengo abaixo, sim, mas são erros numa rota que é de longo prazo, um caminho árduo pela frente de 38 rodadas, que acontecem, que são do jogo, ainda mais num contexto de muitos desfalques do Flamengo. Chegou a 7 o Pedro, como a gente dizia agora há pouco, você destacou aí mais um belo gol dele de cabeça, e o Verratti e o Luciano estão atrás com 6. O Luciano fez mais um, daqui a pouco, inclusive, também vamos ao Morumbi, vamos falar da vitória do São Paulo sobre o Red Bull Bragantino por 2-0. O Luciano fez o segundo gol, o gol da vitória do São Paulo. Olha, a gente tem uma tela para falar um pouquinho mais do Petit, do Cuiabá. Óbvio que o torcedor do Flamengo lamenta, o torcedor do Cuiabá comemora um ponto conquistado fora de casa. Mon Petit, professor, essa eu gostei, hein? Cuiabá, desde a estreia do técnico Petit, 16 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 56,3%. Em 16 jogos fez 26 gols, uma boa média, hein? 1,6. E sofreu 13, menos de um gol sofrido por jogo. Hoje esse empate tem dificultado muitos jogos para times com orçamentos e com desafios, com pensamentos, objetivos dentro do brasileiro muito maiores, pretensões, como São Paulo, como o Flamengo, o próprio Corinthians que está atrás na tabela, mas se você for ver o orçamento maior, o Cuiabá tá aí com o Petit, viu, Breler? Competir e competindo, Aê, sempre, porque o Petit tira o Cuiabá da zona de rebaixamento, dá uma outra característica para o time, começa a fazer variações, então a gente já viu o Cuiabá jogando com 3 zagueiros numa linha de 5, como fez contra o Botafogo. Antes do jogo contra o Botafogo, o Cuiabá estava numa sequência de 4 jogos sem perder. Então é preciso também enaltecer o trabalho do outro lado, a maneira como o Cuiabá se comporta jogando fora de casa, às vezes até mais agressivo sem a bola, de não desistir, quando perde já pressiona para tentar recuperar. Contra o Flamengo, dosou essas pressões, ora subia bem a marcação em bloco para incomodar mais a saída, ora esperava e quando o Flamengo trocava passos, o Cuiabá conseguia roubar, era transição rápida, como naquele lance em que quase sai o gol do Pita. Então foi um time competente, é um time competente no campeonato, mas mais ainda pela estratégia utilizada no Maracanã, tirando o conforto do Flamengo e subindo a intensidade para aproveitar esses desfalques do Flamengo. O interessante é que também muda a característica do time. Com o Derek entrando, ele aumenta a estatura do meio-campo, né? Aí são jogadores altos e fortes, ele vai competir no físico. E ganhou muito. Isso, vai competir no físico. Quando você. É a máxima do futebol. Não está dando na qualidade técnica, vamos na vontade. Então vai no físico. O time do Muitas Cuiabá... vezes o Cleison era titular, né? E ele guardou... Hoje o Cleison entrou depois. Ele guardou o Cleison para puxar contra-ataque. E o Jonathan Cafu também, depois entrou na etapa complementar. O que o Cuiabá tem assim, demonstrado nessas partidas, especialmente se você analisar o jogo contra o São Paulo e o jogo contra o Flamengo, é o mesmo expediente. O time do Cuiabá não é um time que marca a saída de bola toda hora. Não tem, mas ele, quando marca, sobe 6. São 6 jogadores que sobem do meio-campo e do ataque, os 3 da frente e os 3 do meio-campo, para encurtar o espaço de saída de bola do time adversário. E ganhou muitas bolas assim durante o jogo, né? Ganhou muitas bolas assim da equipe do Flamengo. O Flamengo surpreendeu no comecinho, nos 5 primeiros minutos, dando bote, entendeu? Aí o Cuiabá ficou um pouquinho atrás. Faz o gol com 7 minutos, se não me engano, o gol do Cuiabá, e aí começa a
e tirar o espaço do Flamengo, diminuir a saída de bola. O Flamengo tem que trabalhar muito com o Gerson, tentar virar muito a jogada para o Luiz Araújo, trabalhar do outro lado com o Bruno Henrique, e nem sempre a bola chega, porque tem muito espaço entre eles, porque tem a marcação em cima do time do Cuiabá. Gostei muito da atuação do Petit como treinador, mostrando que taticamente você não pode ter um time brilhante tecnicamente, mas taticamente você tem que colocar os seus jogadores pensando em cada jogo. E esse é um jogo pensado para atuar assim contra o Flamengo. O Petit, o técnico português, está de parabéns. Foi bom jogador também, né? O Petit jogou na seleção de Portugal, inclusive. Você falou 7 do primeiro tempo, você quase acertou. Foi aos 5 do primeiro tempo, 5. O gol do Derek Lacerda fazendo 1-0. E o Tite, que já tem muitas preocupações, muitos desfalques, lesões, jogadores na Copa América servindo a seleção do Uruguai, pode ter uma preocupação a mais. A gente tem o lance aí, o Bruno Henrique, se eu não me engano, 29 do primeiro tempo, por ali, ele já começa a sentir, a gente vai ver a jogada e depois acaba sendo aos 35 que ele é substituído. Ele ainda tentou permanecer no jogo para ver se podia continuar, se conseguiria, mas não conseguiu. Já não tem o Everton Cebolinha, a De La Cruz, a Arrascaeta. Tomara que o Bruno Henrique se recupere. O próximo jogo do Flamengo, como dizia o Pedro Henrique Torre, na quinta-feira, mas uma preocupação a mais, vinha melhorando, inclusive no meio de semana fez 2 gols contra o Atlético Mineiro, né? Sim, e o Bruno Henrique é um jogador decisivo para o Flamengo, jogador que mesmo quando não está ali num dia, numa noite boa, ele tem personalidade, ele chama o jogo o tempo inteiro, e o Flamengo vivendo esse momento de contingência, que é o Tite retomando, durante esse período com os desfalques da Copa América, o sistema com 2 pontas, os 3 atacantes e os pontas mais rápidos pelo lado, e aí ele perde o Everton Cebolinha, volta o Bruno Henrique, agora perde o Bruno Henrique, então até para o técnico consolidar de novo uma maneira é complicado, porque precisa lidar com esses problemas que são naturais de qualquer elenco, mas num elenco que ainda tem 4 baixas servindo a seleção uruguaia na Copa América. Então, por tudo isso, é um problema a mais para o Tite, uma preocupação. O Verton, que foi a opção dele, um jogador de 20 anos, um jogador que já teve oportunidade no Flamengo, mas está longe de ser consolidado, ainda precisa ganhar muita cancha. E o Flamengo, no segundo tempo, até finalizou mais, mas finalizou com pouca qualidade. Se não é o Pedro, com o aproveitamento que ele tem, o Flamengo teria dificuldade para fazer gol. O Luiz Araújo tem sido um cara mais participativo na hora de servir os companheiros, e não necessariamente de marcar, mas para fazer cruzamentos, na bola parada, tem sido muito importante. Mas hoje o Tite perdeu os pontas mais contundentes, os pontas que entregam mais gols, Bruno Henrique e Everton Cebolinha, e naturalmente o time vai sentir esse impacto. Hoje, para mim, foi flagrante a forma como o Flamengo fisicamente decaiu, e o Tite, pela necessidade, teve de trocar até no finalzinho os garotos que ele tinha colocado em campo, porque além de não terem dado uma resposta técnica, também sentiram fisicamente, que o Cuiabá continuou ali inteiro, pegando na marcação. O Verton, quando sai, já estava ali até tendo dificuldade para recompor. Então, tudo isso mérito também de um adversário que soube aumentar a rotação da partida e tirar proveito dessa fragilidade física do Flamengo por causa de tantos desfalques. Olha, já a gente volta a falar de Flamengo e Cuiabá, teremos entrevista coletiva no Maracanã, o técnico Tite da... É isso aí, nação, tá? Então o Flamengo ficou no empate com o Cuiabá 1-1. E eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse aí nos comentários, o que você achou desse empate aí do Flamengo? Porque, olha, o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de poder disparar de verdade aí na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Foi um empate amargo. O Flamengo no segundo tempo jogou bem, mostrou ali uma evolução, mas não deu resultado. Os desfalques mostrou que o Tite, na minha opinião, o Tite não tem culpa. Eu acho que os desfalques mostraram, né, que infelizmente ia chegar um momento que o desgaste físico, os desfalques, ia acabar prejudicando o Flamengo. Foi o que aconteceu nessa partida. Nós vimos aí o Bruno Henrique saindo lesionado, é uma preocupação, a gente não tem informações ainda referente à situação do Bruno Henrique, depois a gente vai trazer para vocês aí nos próximos vídeos, mas depois da saída do Bruno Henrique foi que começou a deslanchar para baixo, né? Mas
Na minha opinião, eu acho que o Flamengo no segundo tempo até tentou reacionar ali, tentou marcar o gol, mas não conseguiu, ficou no empate, foi um empate amargo, na minha opinião, mas tá aí, vamos continuar na liderança, mesmo que as outras equipes aí venham a vencer, o Flamengo continua na liderança, mas o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Comenta aí embaixo a sua análise. Eu quero responder, eu vou responder depois aí a sua análise. Eu quero também que você coloque aí embaixo para você participar junto com a gente aqui no canal Meu Mengão React, tá bom? E se você não é inscrito no canal, pessoal, nos ajude a chegar aqui aos 300 mil inscritos. Nós estamos nesse momento, se eu não me engano, com 258 mil. Pessoal, não é nada pra gente chegar aos 300 mil inscritos. É só você compartilhar o vídeo, pede pro seu amigo se inscrever no canal. Ajude aqui, porque aqui nós trazemos informações e as notícias do Flamengo pra vocês, tá bom? Tamo junto, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.